cirúrgico e no pós-cirúrgico. Então, no pré-cirúrgico, o que é importante a gente se programar? Primeiro, a gente tem que fazer uma cirurgia nasal que seja uma cirurgia funcional além de uma cirurgia estética. Então, o que é funcional além de estético? A gente precisa manter esse nariz respirando, né? A gente precisa manter proporções para que essa pessoa continue tendo uma qualidade de vida boa, ou se ela não tem, fazer ela passar a ter nessa oportunidade da rinoplastia. Então, ela não é só de cunho estético, ela pode ser também de cunho funcional. Então, a gente preservar a função nasal. Não adianta a gente ter um nariz extremamente fino, pequeno, que não respira, né? Então, a gente tem que associar sempre técnicas que vão fazer com que permaneça a permeabilidade dessa via aérea, que permaneça com que facilite a vida desse paciente, tá bom? Antigamente, vou contar um pouquinho do histórico da rinoplastia, não existia essa preocupação, né? Então, eram técnicas bem realmente agressivas, de diminuição ao máximo da estrutura. E com o tempo, a gente foi vendo que esses pós-cirúrgicos, isso eu tô falando há muito tempo, né? Por exemplo, década de 50, vamos pensar assim, tá? As rinoplastias que não eram conservadoras, não eram estruturadas, eram rinoplastias de realmente diminuição muito grande do nariz. E com o tempo, esses pós-cirúrgicos foram nos mostrando, né, para a classe médica, que aquilo realmente prejudicava a função. Então, foi uma evolução das técnicas, até a gente chegar nas técnicas atuais, que nos proporcionam essa manutenção, esse objetivo que a gente tem, realmente, quando a gente faz uma rinoplastia, de manter função, tá? E isso evoluiu em relação às técnicas, então hoje a gente é muito mais conservador, muito mais preserva muito mais estrutura, tá? Deixa eu só ajeitar aqui. Acho que melhorou. Preserva muito mais estrutura. Então, pra gente também pensar tanto na técnica quanto no pré-cirúrgico, é importante que a gente saiba se o paciente tem alguma alteração anatômica ou alguma alteração já funcional relacionado a essa parte respiratória. Então, a gente sempre vai avaliar também as queixas, né? Então, se o paciente tem muita rinite, se tem frequentemente entupimento nasal, se dorme de boca aberta, se tem alguma deformidade da região oral, se tem o palato muito ogival, o palato muito alto, se já precisou fazer alguma cirurgia ortognática, que é aquela cirurgia que avança ou retrai a mandíbula e a maxila, porque isso também pode interferir na região nasal, ou pode ter interferido antes ou depois dessa cirurgia. Então, a gente precisa saber todo o histórico desse paciente para a gente saber prever o que a gente pode encontrar de alterações ali funcionais, né? Se teve algum trauma, se já quebrou esse nariz alguma vez, se costuma ter sinusites com frequência, se tá usando algum remédio. Às vezes eu atendo paciente que usa aqueles... Não posso falar aqui o nome comercial de medicação, mas que usam spray nasal que não conseguem respirar sem o uso, né? E usam há muito tempo. Então, até isso a gente tem que questionar. E às vezes o paciente, como tá tão habituado, às vezes não imagina que aquilo possa atrapalhar ou possa alterar a nossa programação cirúrgica, nem nos fala. E a gente tem que perguntar especificamente em relação a isso também, tá? Então, essa avaliação pré-cirúrgica é extremamente importante. Em alguns casos, inclusive, a gente tem que lançar mão do auxílio do cirurgião do otorrino, né, do cirurgião otorrinolaringologista. Se o paciente tem um desvio de septo muito posterior, que já é ósseo, um desvio muito para trás, se o paciente tem carne esponjosa, né, se o paciente tem uma rinite muito grande, que só a medicação não vai fazer efeito, não vai diminuir, não vai melhorar a respiração desse paciente, em algumas situações a gente precisa auxiliar o tratamento no mesmo tempo cirúrgico, tá? Dependendo, às vezes tem paciente que precisa tratar primeiro essa questão da alergia, da sinusite, fazer até caminhos para essa sinusite drenar, porque tem paciente que às vezes encapsula, faz alguns cistos de retenção, que precisa o otorrino ir lá, fazer um furinho, drenar esse cisto de retenção para ele voltar a respirar melhor. Então, dependendo da complexidade que a gente tem de alteração de função, às vezes isso precisa ser feito antes de uma rinoplastia estética, tá? Em algumas situações, se há uma alteração menor, a gente pode associar o tratamento estético junto com o tratamento do otorrino, por exemplo. A gente opera junto, tá? Em outras situações que a gente tem um desvio de septo menor, que é mais cartilaginoso, que aí a gente vai conseguir tratar, a gente trata também durante a cirurgia, preservando.
uma parte do septo, claro, inclusive usando parte desse septo para fazer alguns enxertos nasais para preservar também a estrutura, tá? Então, por isso que a consulta ela é extremamente importante, porque ela vai nos mostrar exatamente o norte de histórico de saúde desse paciente e até o que a gente vai precisar programar para o tratamento dele. E aí a gente vai também conversar em relação às alterações realmente anatômicas que esse paciente possa ter. Aquilo que incomoda, o que gostaria de alterar, o que gostaria de melhorar, colocar em relação a expectativas, realidades possíveis ou expectativas, né? Saber que tipo de nariz que o paciente gostaria de ter, isso é importantíssimo, né? Porque se a gente, de repente, eu tenho um paciente de pele muito grossa, de rosto muito grande, estrutura grande, e ele fala pra mim que ele quer, ou ela, né, que quer um nariz pequenininho, a gente precisa conversar. Então, olha, então esse nariz não vai combinar com o seu rosto. Eu vou programar uma cirurgia que seja proporcional, que vai te trazer harmonia e não que vai fazer ter uma bolinha no meio de um rosto tão grandão, tá? Então a gente também precisa alinhar tudo isso. E a gente tem inúmeros formatos de nariz, né? Inclusive, dependendo da raça que a gente vai tratar, tem um formato ou outro nasal. Então também é importante a gente avaliar essas questões raciais, inclusive nessa avaliação inicial para uma consulta de rinoplastia, tá? E em muitos casos também acontece o paciente me pedir para fazer um preenchimento no nariz e a gente não indicar o preenchimento e indicar o tratamento cirúrgico. Então isso também vai ser discutido durante a consulta, tá? Bom, conversado tudo isso, sabendo o histórico, a gente vai para o exame físico, né? E aí durante a consulta, aqui no exame físico, a gente vai avaliar todas essas proporções desse nariz em relação a esse rosto, porque o nariz não é só um nariz. Ele na verdade, ele é uma das principais partes do rosto, ele está no centro do rosto, então ele é uma estrutura de grande destaque e que traz grande harmonia ou desarmonia para o rosto, tá? Então é extremamente importante a gente ter uma avaliação super criteriosa e ter uma mão também super criteriosa na hora da cirurgia para fazer com que realmente aquele nariz tenha sentido naquele conjunto. Não adianta a gente querer pegar o nariz de outra pessoa, colocar aqui e achar que vai ficar bom. Não. Existem até vários testes que são feitos quando a gente vai em congresso, eles apresentam vários aplicativos de alteração, de juntando, né? Então, se você tem uma pessoa assim e ela pega, por exemplo, o nariz de uma pessoa Y e coloca naquele rosto, porque a pessoa chega às vezes com foto, né? Ah, eu gostaria que eu tivesse esse nariz. Então, quando você faz essa transposição de tirar o nariz de uma foto de uma pessoa e colocar no rosto de outra, a gente vê situações muito desarmônicas, né? Porque o paciente não tem ideia, não tem noção de que aquilo não combina pro rosto dele, né? Deixa eu ver quem mais tá por aqui. Oi, Fabinha, boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, Fer. Gesiele. Boa tarde, tudo bem, Gesiele? Carlos. Quem mais? Deia, Sara, Marcela. Gente, vocês podem me interromper, tá bom? A gente vai começar agora da parte cirúrgica. Kátia, oi, Kátia. Débora. Zanon. Oi, Silvana, boa tarde. Nayana, Pedro. Eu, você e elas, boa tarde. Cristiane Frois. Alex Antônio. Ju. Muito bem, turma. Querem me perguntar alguma coisa? Boa tarde, cheguei. Doutora, fica em torno de quantos uma rinoplastia, mais ou menos? Boa pergunta, Gisele, vamos conversar sobre isso. Oi, Caroline, boa tarde também. Débora. Ó, então vamos... Já que a Gisele me questionou em relação a valores, né? É tão discutível valores porque, na verdade, depende de toda uma avaliação inicial, que é dessa que eu falei agora. Então, como eu posso falar? Da complexidade daquele caso ou não. Se é uma rinoplastia primária, que é quando a gente faz a primeira rinoplastia no paciente. Se é uma rinoplastia secundária, tem pacientes que às vezes que fazem 4 rinoplastias. Que fez a primeira não deu, a segunda não deu, a terceira não deu, às vezes vem para fazer a 4ª rinoplastia. Então tudo isso faz com que a cirurgia seja mais demorada, mais avançada, mais delicada, com maiores riscos. Então tudo isso acaba influenciando. Às vezes você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de 2 horas. Hoje a cirurgia que a gente fez demorou 2 horas e meia. É um tempo cirúrgico bom, uma cirurgia que foi mais tranquila. Mas pode chegar a demorar 5 horas uma rinoplastia? Com certeza, né? Dependendo da complexidade de cada caso. E depende também de quanto cada profissional acha justo para si
ou tenha de custo fixo que acaba tendo que embutir em qualquer valor cirúrgico ou de procedimento, né? Então, cada um tem uma realidade, cada um mora numa cidade que também tem uma realidade. Então, tudo isso faz parte quando você faz um orçamento. Aquilo tem que fazer sentido também para aquele público que você está atendendo, tá? Tenho vontade de fazer, morro de medo de ficar feio, ficar muito diferente. Muito bom você ter colocado esse medo, porque a gente, realmente, essa é uma preocupação, né? Até essa paciente que a gente operou hoje, o que a gente conversou bastante na consulta foi o seguinte: ela viu vários cirurgiões, passou em consulta e viu alguns resultados. E ela falou assim: doutora, eu não gosto daquele nariz que parece nariz operado, que tem realmente aquela curva acentuada, que não seja um nariz reto, que seja um nariz tobogã. Ela falou: eu tenho pavor de nariz tobogã. E eu falei: que bom, porque eu também, né? Então eu não gosto de nariz tobogã. Mas tem gente que faz o nariz tobogã e ama, e adora, e acha que fica bonitinho aquela ponta mais arrebitadinha. Então também é gosto, né? Dependendo de com quem você vai operar, às vezes você vai ter um resultado ou outro resultado. Tem gente que gosta mais de um nariz mais reto, de um nariz mais discreto, de que não tenha muita cara de operado. E tem gente que não, que faz questão de deixar aquilo muito evidente. Então isso também existe técnica para você fazer uma coisa ou outra, né? Então isso também está de acordo com o posicionamento do cirurgião, da cirurgiã em relação até a isso, tá? Por isso que é interessante a gente conhecer o trabalho de quem a gente vai operar, né? Ver casos que alguém já operou, mais ou menos em questão de resultado. Claro que a gente tá falando aqui que cada um, tem de questões raciais, tudo isso. Mas esse entendimento do que realmente o paciente espera e do que realmente a gente pode oferecer é extremamente importante para haver conexão e para haver uma decisão realmente. Porque, por exemplo, se a paciente que eu operei hoje, ela me falasse: doutora, eu adoro aqueles narizes que são bem arrebitadinhos, que ficam bem projetados, eu já ia falar: olha, então eu não vou conseguir te operar, porque não é esse nariz que eu acho interessante, que eu acho bonito. Eu gosto de nariz mais reto, mais formato natural. Então isso é importante na conversa, porque não adianta eu querer proporcionar a ela uma técnica que também não vai agradá-la. Então isso é extremamente importante também, tá? Quem mais tá aqui? O meu é batata. Hoje também era, Gisele. É muito comum, né? A gente chama de ponta bulbosa. É uma ponta mais gordinha, realmente. Tem paciente que, às vezes, essa paciente de hoje tinha o dorso super bom, precisou de uma raspadinha pequena, mas ela tinha a ponta bem bulbosa, então a gente precisou trabalhar bastante a cartilagem. E ela também tinha uma alar, essa lateral, a asa nasal um pouco maior. Até é interessante a gente falar disso também. Por quê? Porque a gente vê muito, às vezes, até no próprio Instagram ou em outras mídias sociais. Ontem ou antes de ontem também veio uma paciente também para rinoplastia e ela falou: doutora, eu tava na quarentena, não tava me incomodando, nunca tinha pensado em operar o nariz, mas de tanto eu ver essas coisas no Instagram, eu comecei a olhar para ele. E aí eu vi que tinha uma técnica que chama alectomia, né, que é quando você diminui a asa nasal. E aí eu fui pesquisando, mas eu percebi que aquilo não era pra mim, porque não ia adiantar se eu quisesse mudar o formato do meu nariz, eu só tirar um pedacinho da asa. E ela tem toda a razão na avaliação dela. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente precisa diminuir a asa, a gente também precisa trabalhar ponta e precisa trabalhar outras estruturas do nariz. Então não adianta você achar que vai resolver com uma alectomia, com anestesia local, sendo que a sua ponta ela continua baixa, continua gordinha, desestruturada. Você pode, inclusive, se você fizer isso, trazer essa ponta mais para baixo, porque você vai pegar essa pele e vai costurar numa parte mais inferior. Então, às vezes, até pode causar achatamento da ponta nasal. Então, ela não é uma técnica para ser feita, por exemplo, individualmente, sem a gente avaliar o nariz todo, tá? Então, também isso é super importante. O que mais? Vitória: doutora, é feito tudo pelo particular ou eu consigo realizar algo pelo convênio, como exames, etc? Vitória, sim. Né? Então, a gente pode geralmente fazer o pré-cirúrgico, se você tiver algum plano de saúde, algum seguro saúde, geralmente são os exames cobertos. E por ser uma cirurgia estética, a gente acaba tendo que pagar, inclusive, internação, cada hospital tem sua tabela de internação, então a gente geralmente passa tudo isso em consulta, tá? Boa tarde, Armando. A Débora: adoro suas lives, sempre muito esclarecedora. Obrigada, Débora. Fabrícia: oi, Fabrícia. Carol:
Quem tem tendência queloide pode fazer? Carol, pode. Muito raro a gente ter alteração de cicatrização no nariz. Tem algumas regiões, quando a gente fala de queloide, especificamente, tem algumas regiões que são mais propensas a isso acontecer. Então, por exemplo, ombro, centro do tórax, costas, joelho para baixo. Na face é muito incomum, mas pode acontecer. Não dá pra gente jurar de pé junto, mas no nariz é muito, muito, muito raro, tá? Da gente ter algum tipo de cicatrização com o queloide. Pode aumentar, aqui por ser uma pele muito fininha, também é muito difícil que isso aconteça. Às vezes, aqui na lateral, se precisar fazer essa lectomia, essa redução de asa, por a pele ser um pouco mais grossinha, pode até ser um pouquinho maior essa estatística, mas nunca tive, mas pode, né? Não dá pra gente jurar de pé junto, cada um vai ter uma cicatrização, mas é muito difícil, tá? Marcinha e Magno. Olá, linda doutora. Sou sua mais nova seguidora. Ai, que bom! Quero dizer que estou amando assistir seus vídeos. A doutora atende em São Paulo? Não atendo, Marcinha. Eu adoro interior, eu adoro Americana. Mas São Paulo é pertinho, dá uma horinha, então dá pra você correr aqui. Quem mais? Pavani Max, Alvarenga, Lucas, Ricardo, a Gesiele. Você tem fotos de antes e depois para mostrar? Gesiele, a gente não pode mostrar foto de antes e depois. É uma normativa do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Federal também. Apesar da gente saber que é uma prática muito comum, né? Mas infelizmente a gente gosta de seguir certinho as regras. Então a nossa intenção sempre em consulta é a gente avaliar e dentro da sua anatomia a gente programar. Então, Gesiele, ó, tá desse jeito, a gente imagina que vai ficar desse jeito, mas a gente mostrar foto, por exemplo, de outra pessoa, no meu entendimento também não faz muito sentido, porque cada um tem um tipo de rosto, cada um tem um formato, um tipo de pele e assim por diante, tá? Tô dando esse monte de coraçãozinho que vocês estão colocando aqui. Pode colocar mesmo, tô feliz. E aproveita e manda aqui um aviãozinho, ó, aqui ou aqui no Face pra compartilhar. Alvarenga, boa tarde, doutora. Quero fazer a pálpebra superior, pois está muito caído. E como é cirurgia de recuperação? Eu te respondo no final, pode ser? Pra gente não misturar os assuntos. Quem mais? Loja no Estilo. Oi, André, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. A Fabrícia, doutora, como evitar fibrose no nariz? Fabrícia, depende do tipo de cirurgia, né? Que foi feito. As cirurgias otorrinolaringológicas, que são mais invasivas, trabalham mais com a mucosa. A mucosa tem, às vezes, uma aderência entre uma e outra e pode, às vezes, causar alguma estenose, alguma sinéquia, que a gente fala, alguma aderência, né? Então, isso pode acontecer naquelas cirurgias mais otorrinolaringológicas. Dificilmente isso acontece na parte da estética, por exemplo, na plástica. Claro, o que pode acontecer? Por exemplo, a cartilagem, ela vai ter uma cicatrização, o ossinho vai ter uma cicatrização, e aqui a gente, o ossinho não é só dorso, né? A gente tem o ossinho aqui na lateral também. Então, tudo isso que a gente mexeu vai cicatrizar. Então, o osso, por exemplo, para cicatrizar, ele faz um novo ossinho, né? E esse novo ossinho pode ser só uma laminazinha que ele foi ali em cima de onde você raspou ou quebrou e fez só deu uma cobertura com algumas células ali de osteoblasto, ou ele pode fazer um calinho ósseo. Então, às vezes ele entende que não, aquela quantidade de célula que ele pôs ali foi pouca, ele acha que ele tem que pôr mais. E aí ele erra. E aí o organismo vai lá, em vez de fazer uma camadinha fina, faz um calinho ósseo. Fica uma... Então, às vezes você palpa, tem uma bolinha. Pode acontecer. Cartilagem. Às vezes a cartilagem não cicatriza da maneira que a gente esperava que ela cicatrizasse, tá? Então pode acontecer dela ter uma alteração na cicatrização durante esse processo, por exemplo, de 1 ano, que é um processo mais ativo, né, de cicatrização da rina. Também é mais difícil, mas também pode acontecer, tá? Todo o processo de cicatrização, a fibrose, ela faz parte, né? Então a gente não consegue evitar 100%, porque ela faz parte do processo natural. Diferente de outras cirurgias que a gente consegue, por exemplo, na lipoaspiração, quando você já imagina que ali tem um durinho, já palpa, já sente que está mais endurecidinho, você pode lançar mão de alguns tratamentos, por exemplo, com a físio, com a dermatofuncional, que ela vai tratar aquilo de uma forma diferente durante a drenagem, para ter atenção específica àquilo, tá? Mas no nariz, quanto menos a gente manipular, melhor, tá? Que mais? A Susan. Oi, doutora. Oi, Susan. Tem uma curva no meu nariz que me incomoda. É só raspar? Como é que é a recuperação?
Depende, né? Se for às vezes um dorso, se a ponta não incomodar, se a asa não incomodar, for mais dorso, em alguns pacientes a gente consegue fazer uma rinoplastia, que chama rinoplastia fechada, que não é aberta quando a gente faz cortinho aqui, para tratar só o dorso. Então, isso geralmente pode ser com uma raspagem. Alguns pacientes, depois da raspagem, dependendo se for um osso muito alto, vão precisar também de fratura, tá? Agora, se for um dorso pequeno, às vezes a raspagem pode ser o suficiente. Alvarinha, não tem problema. No final, a gente não passando aqui... Ai, são 3h40. Não passando das 5 para as 4, eu te respondo. Quanto tempo depois da cirurgia pode andar de moto, fazer exercício, trabalhar? Thalita, obrigada. Na verdade, vai depender dessa questão de moto, especificamente do capacete, né? Porque a hora que você for colocar, e eu sei que aqui ele tem uma proteçãozinha, alguns capacetes têm, né? Essa questão, essa almofadinha aqui na lateral, tem que ver se isso não vai pegar na ponta, né? Porque a gente não pode ficar movimentando muito essa ponta, a gente tem que deixar ela mais ou menos estabilizada ali. Então, quanto mais a gente movimentar, pior a cicatrização, a gente pode alterar, tá? Então, não seria tão bom ficar usando capacete tão cedo. Mas a rinoplastia, no geral, ela é uma cirurgia que recupera rápido, né? A gente não tem tanta limitação, por exemplo, quanto numa mama, quanto num abdômen, que são cirurgias mais extensas, que são cirurgias que a região corporal afetada ela é maior, então demora mais para cicatrizar. O nariz é uma região mais localizadinha, é mais rápido, né? Se porventura precisar fazer fratura, aí aquele roxinho vai ficar ali em torno de uns 15 dias mais ou menos, né? Se não precisar fazer fratura, geralmente não fica esse roxinho na lateral, tá? De nada, Suza. Nada, Fabrícia, obrigada. Que mais? A Vitória. O rosto fica bem inchado e roxo ou isso vai de cada paciente? Então fica bem roxo se fratura. Vitória, se não fratura, não fica, tá? Ele fica bem, recupera mais rapidinho. O inchaço que você perguntou, ótima pergunta. Isso é bem bacana da gente falar. A gente já tá falando agora do pós-cirúrgico, né? Acabou que misturou. No pós-cirúrgico, a gente fala pro paciente já no pré, olha, tenha paciência para você ver o resultado do seu nariz. Porque tem pacientes que demoram até 1 ano para desinchar. Então, o refinamento, aquele detalhe do nariz, aquela cerejinha do bolo, às vezes ela demora para aparecer, tá? Então, principalmente quando a gente mexe em ponta. Por quê? O inchaço, ele vai sempre de cima para baixo, na ação da gravidade. E a hora que você tá aqui e fez um cortinho aqui, ele não vai continuar drenando para baixo, por exemplo. Ele vai parar meio que aqui, porque a drenagem linfática ali tá alterada. Então, se vai parar aqui, a ponta vai ficar mais inchadinha, tá? Então, é onde a gente mexeu, geralmente, que é onde vai ficar mais inchado. E que aí a gente vai demorar para ver esse refinamento, essa delicadeza da cartilagem que tá embaixo dessa pele, tá bom? Então, depende bastante do tempo, né? Então, geralmente a gente fala, pelo menos pra gente ver um resultado bacana de rino entre 1 e 2 anos, tá? Por causa desse refinamento. Quem mais? Rosana, Milene, boa tarde. No pós-operatório temos dificuldade para respirar? Carol, só se de repente fez um desvio de septo ou uma turbinectomia. Geralmente quando é só a rinoestética, igual hoje, foi 100% estética. Ela vai inchar um pouquinho, porque o que incha para fora também incha para dentro, né? Mas não ao ponto, geralmente, de atrapalhar a respiração, tá? Santana, Edna, boa tarde. Deixa eu ver aqui. Oi, Rô! Boa tarde. O Rô sempre tá vendo as nossas lives aqui. Beijo na Ana e nas meninas. Vamos ver. A Paula Cirino me perguntou. Boa tarde, doutora. Eu gostaria de saber, meu filho tem 16 anos, precisa fazer a cirurgia de desvio nasal. Com quantos anos ele já pode fazer essa cirurgia? Paula, então o nariz acompanha o crescimento do nosso rosto. Então acompanha o crescimento da mandíbula, da maxila. Então também cresce geralmente até os 18. Mas precisa avaliar a questão do desvio. Se é um desvio muito grande, não dá para esperar até os 18 para operar, né? Então opera o desvio e ok, tá? Agora, se fosse uma cirurgia estética, por exemplo, um ossinho que tem muito alto, que tá incomodando bastante, 16 também tá quase 18, né? Vamos pensar. A não ser que ele que não tenha tido realmente a formação do rosto ainda, que ainda esteja com um aspecto muito jovial. Aí às vezes a gente acaba esperando, tá? Que mais? Quem mais tá aqui? Eva. Oi, Catita. Boa tarde, Ideia. Vou assinar aqui. Assinar. Muito bem. Que mais? Temos mais 10 minutinhos, aí a gente termina. Renata, Poli, boa tarde, Regina, Edna, Santana.
Ó, então eu vou continuar naquele ritmo que a gente, naquele cronograma que a gente fez. Então, a gente tava falando de pré-cirúrgico, chegamos no cirúrgico. Então, a gente... e falamos um pouquinho de pós. Então, vamos focar aqui no cirúrgico agora. Então, como que é feita a rinoplastia? Habitualmente, a cirurgia ela é feita sobre anestesia geral, tá? Então, hoje, a gente sabe, a gente usa muito anestesia geral, é o tipo de anestesia mais segura, que traz a maior conforto para o paciente, para a equipe. A rinoplastia é uma região, né, bem localizada no centrinho da face, então você passa a mão aqui do lado. Então, se o olho do paciente, se ele estiver sob uma sedação, ficar um pouquinho aberto, pode incomodar a minha mão passar muito perto, pode dar um certo desconforto, uma certa aflição. Então, não vejo vantagem em fazer rinoplastia sob sedação. Eu prefiro realmente que o paciente esteja dormindo, para ele também ficar confortável, não ficar aflito que eu tô com a mão perto do olho dele, tá? Então, normalmente a gente faz sobre anestesia geral. O que mais? Tem dois tipos habituais, gerais, né, de rinoplastia. A gente faz aberta, que é principalmente quando eu preciso trabalhar essa ponta, a cartilagem da ponta. Então, a gente faz um cortinho aqui embaixo para poder acessar e realmente ver toda essa cartilagem, expor toda essa cartilagem, trabalhar bem essa cartilagem, diminuir tamanho, reposicionar, melhorar o formato, a forma. Então, isso faz com a rinoplastia aberta, que aí a gente tem um cortinho aqui embaixo. Se o paciente tem ponta ok, não precisa mexer em ponta, a gente pode fazer a rinoplastia fechada, que aí a gente vai fazer o cortinho só por dentro do nariz, por exemplo, para raspar o dorso ou às vezes para fraturar, tá? Então são esses dois tipos gerais que a gente tem de rinoplastia. E hoje a gente nem fala na rinoplastia, a gente nem faz técnica para diminuição de muito grande de tamanho, né? A gente usa sempre a rinoplastia estruturada, que é a rinoplastia conservadora, para você preservar o máximo das estruturas. Até a pergunta foi, né, como evitar fibrose? Então, poderia até pensar nisso, né? Quanto menos você mexe, menos cicatriz você faz, menos fibrose você cria. E a técnica realmente conservadora, estruturada, preserva isso também. Então, diminui essa questão de... Vamos pensar assim, diminui a questão de fibrose no pós, tá? Bom, então seriam mais ou menos, principalmente essas duas técnicas, tá? E aí, de acordo com cada necessidade, a gente pode associar uma coisa ou outra. Então, tem paciente que a gente precisa fazer o desvio de septo anterior junto, tem paciente que a gente precisa reposicionar a ponta que está desviada, trazer para o meio, o paciente tem laterorrenia, tem paciente que tem a asa nasal muito aumentadinha, a gente também precisa diminuir. Tem paciente que precisa fraturar, então a gente fratura. Então, dependendo da necessidade do paciente, a gente vai ter uma técnica ou outra. Tem paciente que quando sorri a ponta cai, a ponta desce junto com o sorriso. Existe uma técnica específica que a gente usa na cirurgia também para que isso não aconteça mais, para realmente deixar essa ponta mais livre, tá? Então, isso seria mais a parte cirúrgica. E o curativinho, né, depois da cirurgia, a gente pode trabalhar só com microporo, então ficar aquele curativinho de esparadrapinho, né, mas na verdade não é esparadrapo, é um microporo. E em alguns casos, quando a gente fratura, a gente coloca um gessinho plástico, que ele vai estar moldado no formato do nariz e ficando bem apertadinho para essa fratura realmente cicatrizar no lugar, tá? Quando precisa colocar esse gessinho, a gente deixa ele em torno mais ou menos de uma semana. Retira no retorno, quando volta comigo. E aí, depois que a gente tirou esse gessinho, a gente vai tirar essa microporagem também e recolocar essa microporagem. Então, geralmente, fica pelo menos 15 dias com esse curativinho, tá? Quando o paciente incha muito, o nariz ainda tá muito edemaciado, a gente prolonga um pouquinho essa microporagem, que funciona mais ou menos, quem tá me ouvindo aqui, que é físio, que trabalha com pós, é como se fosse a bandagem, né? Quando a gente faz, por exemplo, bandagem, aqueles... tapes, né, que a gente usa em pós-lipo para segurar o inchaço, segurar o edema, né? É mais ou menos isso que a gente faz também nessa mesma linha de pensamento quando a gente micropora o nariz, pra gente manter, evitar que esse edema aumente muito, tá? E a questão do roxinho que a gente já comentou um pouquinho ali pra trás na nossa live, nessa região quando a gente associa a fratura, que em média mais ou menos uns 15 dias. E aí, cuidados no pós, então, né? Evitar lugar quente, não tomar sol, tudo que é roxo hoje, se a gente tomar sol pode ficar marrom, então para não manchar essa pele. Quanto mais quente o lugar que você tiver, mais inchadinho o nariz vai ficar. Claro que esse inchaço ele é transitório, não é porque você trabalha num lugar quente que seu nariz vai ficar inchado o resto da vida. Não. E também, então, esse quentinho aí por um período, ele não vai alterar o seu resultado a longo prazo. Mas ele pode, às vezes, fazer sangrar, né? Porque
aumentou, vasodilatou, pode então acabar sangrando um pouquinho na região operada. Então, no pós-cirúrgico imediato, a gente pede geralmente para evitar pegar peso, fazer força, coisas que façam sangrar. Ficar perto de local muito quente, para que a gente possa ter uma cicatrização ok. Mas, no geral, é uma cirurgia que permite o paciente a ter uma volta ao trabalho rápida, né? Desde que ele não esteja incomodado com o curativinho que vai estar ali pelo menos uma semana, 15 dias, pode, né? Não vai dar para sair fazendo atividade física, uma corrida, uma caminhada, talvez o nariz fique um pouquinho mais inchado e atrapalhe nessa questão. E até também, se a gente for fazer uma corrida, pode sangrar, então não é bom nesses primeiros 15 dias. Mas vamos imaginar que geralmente se o paciente fizer um home office, se fizer um trabalho de escritório, isso pode voltar com 3, 5 dias, é bem tranquilo, tá? Desde que não tenha sangramento, nada disso. Claro, se a gente estiver pensando numa associação com uma cirurgia funcional, otorrinolaringológica, que aí mexeu mais, ressexou, tirou, fez turbinectomia, que tirou aquela carne que estava lá dentro grande, a chance de sangrar é maior, né? Mexeu lá no fundão, no septo, era um desvio grande, claro que isso tudo a gente vai ter que alinhar com a equipe da otorrino que fez esse trabalho. Então, se tiver uma cirurgia mais invasiva, vai exigir um repouso um pouquinho maior, tá? Se não, se for uma cirurgia já mais estética, mais superficial, vamos pensar assim, não mexer tanto com mucosa, recupera mais rápido, tá bom? Que mais? Deixa eu ver. A Marcinha e Magna falou, com certeza faria com a doutora. A minha tão sonhada cirurgia de abdominoplastia, que legal, tenho 2 filhos igual eu. Meu esposo já é operado igual nós, já vou começar a me programar para ir para a Americana e passou segurança. Tamo pertinho, que legal, Márcia. Alvarinha, doutora, é verdade que com o tempo volta o desvio do septo? Não, né? Não. Pode acontecer de repente se na época que tirou ou faz muito tempo e era um desvio menor e aí com o tempo o nariz ele continua mudando o seu formato e aí esse desvio do septo às vezes até aumentou ou de repente começou a ter uma alergia muito importante e essa carne esponjosa, né, vamos falar assim para vocês entenderem, também atrapalhou essa parte respiratória. Mas o septo, você tirou, tá tirado, né? Tanto que, por exemplo, a gente faz uma rinoplastia, tira parte desse septo e você usa essa cartilagem para trabalhar o nariz, né, durante a cirurgia. Se dali um tempo ela vai precisar fazer uma segunda cirurgia, uma terceira cirurgia, precisar de estrutura para enxertar, eu não tenho mais o septo como parte doadora. Então, aí eu preciso pegar a cartilagem da costela. Então, eu preciso operar a costela da paciente para poder tirar cartilagem para colocar. Não posso mais usar o septo porque eu não tenho mais septo, tá? Então, às vezes, tem outras coisas que podem atrapalhar a respiração, na verdade, do que o septo. Ou alguma outra parte que às vezes não tava e aí acabou sendo necessário tirar. O que mais? Bruna, boa tarde. Gian Oliveira. Carol, Marina, essa operação normalmente dá atestado de quantos dias? Fico me questionando sobre me afastar do trabalho por ter feito uma cirurgia estética. Carol, eu acho assim, uma cirurgia estética, claro que eu não tenho nada a ver com a programação de ninguém, acho que cada um tem que se programar da melhor forma, mas como eu preciso que vocês estejam tranquilas no pós-cirúrgico, eu posso dar uma dica. Eu sugiro, geralmente, que as minhas pacientes façam num período de férias. Vamos pensar, para uma rinoplastia, por exemplo, uma semana, pelo menos, para dar tempo de tirar o gessinho, ficar só com microporo, 15 dias, se não quiser ficar com microporo e vai ficar roxinho, não quer parecer roxo no trabalho, de repente você pega 15 dias de férias e faz, tá? Agora, se você precisar de um atestado, vai depender de tudo isso que eu falei, se é uma cirurgia só estética ou se envolveu outro otorrino junto. Pode ser que você precise realmente de 15 dias realmente de atestado, tá? Muito raramente precisa mais do que isso, é uma cirurgia que recupera muito rápido, né? Claro, ainda vai estar inchadinho, a não ser que você seja, por exemplo, professora de educação física ou treinadora de uma equipe de atletismo. Se você precisar correr com a equipe, vai ser mais difícil, porque vai estar inchadinho. Mas se não, se você for... a Carol, por exemplo, Carol é psicóloga. A Carol pode trabalhar, você pode trabalhar, não vejo problema, né? Sentada, a não ser que de repente se tiver alguma... Se for consultório, né? Agora, se for, de repente, uma apresentação em empresa, RH, alguma coisa nessa área, talvez aí esse período de 15 dias. Senão, eu acho que você pode operar,
trabalhar na outra semana, né? Se dê também um tempinho pra você curtir, porque assim, é tão sonhado, né? A gente sonha tanto com uma cirurgia plástica, a gente curte tanto aquele momento. Gente, eu tenho mais... Ai, já passei do meu horário, eu tenho mais 3 minutos. A gente curte tanto aquele momento que não é legal, ó. Você como psicóloga pode me corroborar. Você se preparou tanto para aquilo, você tem um sonho de conquistar aquilo. Será que não vale a pena você tirar uns diazinhos pra você? Pra você também curtir aquele sonho que você quis tanto e que você conquistou? Então, acho que a gente também tem que se dar um presente, assim, no pós-cirúrgico também, de ter um tempinho pra gente se cuidar, tá? Mas do atestado acho que eu respondi, né, Carol? Que mais? Thalita, e agora? Fazer a cirurgia e voltar a trabalhar e usar máscara? Perfeito! Porque a máscara não vai fazer o nariz mudar de lugar, tá? Então pronto, e ainda ninguém vai ver, Thalita. Então pode fazer preenchimento labial, pode fazer rinoplastia, pode fazer preenchimento terço inferior, sulco, e aí ninguém nem vai ficar sabendo. Eu que agradeço, Carol, imagina. Se puder responder a pergunta do direct, ok, então respondo por direct, a varinha, ótimo. Andréia, boa tarde, doutora, adoro suas lives, obrigada, Andréia. Maria Lúcia Nogueira, acompanho seu trabalho, esse é meu sonho de consumo. Ai, que delícia! Muito bom, gente. Voltamos. Gente, ok? Conversados? Adorei nossa interação, vocês foram ótimos hoje, com várias perguntas, eu amei. Espero que eu tenha respondido aí a maior parte da dúvida de vocês. Ficou faltando essa questão de preenchimento, que eu não vou conseguir falar hoje. Mas a gente pode jogar numa próxima live, pode ser? Se vocês concordarem, a gente pode falar de novo desse assunto na próxima semana ou daqui 15 dias, para não ficar muito igual o assunto. Eu vou deixar então um directzinho lá para vocês responderem qual que vocês preferem, daqui uma semana ou daqui 15 dias. Aproveitando, eu vou pedir um favorzão pra vocês, pra quem é seguidor meu aqui do Instagram e do Face. Eu vou postar hoje, no final do dia, uma enquete que eu quero conhecer melhor vocês. Eu quero saber o que vocês gostam de fazer, o hobby de vocês, idade, profissão, onde vocês moram. Então, se vocês puderem me responder essa enquete que eu vou deixar lá, quais são os sonhos de vocês, o que vocês almejam pra vida, se tem alguma cirurgia que vocês sonham ou não, mas não é só de cirurgia plástica, é no geral. Então, eu vou deixar isso no meu stories, vai ter um link de arrastar pra cima pra vocês me responderem. Eu vou ficar muito feliz se vocês ajudarem com essa pesquisa, tá bom? Agradeço a participação de todo mundo. Obrigado. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.